Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso módulo 2 do curso de Escrita de Projetos de Pesquisa. Eu sou o professor Waltencir Zuccolotto, sou professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, sou editor associado de revistas na minha área de pesquisa e também coordeno, lá em São Carlos, o nosso grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, nós já vimos no nosso módulo anterior, no módulo 1, que para escrever um bom projeto de pesquisa, eu preciso de uma boa ideia. Essa é a parte fundamental. É aqui que a gente tem que focalizar no treinamento, no desenvolvimento dos nossos pós-graduandos, na nossa querida universidade, né? É isso que vai trazer ciência de impacto relevante para o nosso país. Então, isso é muito importante. Essa ciência que vai poder gerar conhecimento básico ou aplicado que pode realmente contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é fundamental, a ideia. Nesse módulo 2, a gente vai discutir um pouco mais, então, uma parte mais específica, mais aplicada, né, que é a questão da estrutura de projetos de pesquisa, né? O que compõe, que partes compõem um bom projeto de pesquisa, né? Então, o que nós vamos fazer nesses próximos 15 minutos é mostrar para vocês algumas sugestões, né? Itens que compõem um projeto de pesquisa, tópicos que compõem um projeto de pesquisa podem variar bastante de uma área para outra, ou de um tipo de projeto para outro. Então, o que a gente está colocando aqui são algumas sugestões que a gente acredita sejam muito importantes para a maioria das áreas, certo? Então, vamos falar de estrutura. É claro que a estrutura pode variar bastante dependendo do projeto de pesquisa. Projetos, se forem projetos de graduação ou projetos de pós-graduação, a estrutura pode variar. Projetos de pesquisa com financiamento, né? Então, sejam eles individuais ou projetos em rede, em parceria com outros laboratórios, com outros pesquisadores, inclusive de outros países. Então, o modelo, o tipo de informações que aparecem nesses projetos, obviamente, pode variar bastante, certo? Ou ainda, há muitas chamadas específicas, né, dos órgãos de fomento, quando abrem um edital para que você mande um projeto de pesquisa, muitos desses órgãos já sugerem um modelo de projeto, né, a ser apresentado. Então, é importante que os pesquisadores vejam, né, nesses editais se há sugestão de algum modelo, e se houver, obviamente, ele vai fazer de acordo com aquele modelo, certo? Então, veja, alguns tópicos importantes em projetos. Nós já vimos isso no módulo 1 bastante rapidamente, mas é aqui que a gente vai focalizar um pouco mais. Então, uma análise pelos modelos de projetos de pesquisa sugeridos pelos nossos órgãos de fomento ou em algumas chamadas, né, de editais de chamadas de pesquisa específicos, nos permite perceber que praticamente todos esses tópicos aqui aparecem, né, nos projetos: título, resumo, motivação, hipóteses e assim por diante, né? Métodos, modelos de gestão, se for um trabalho em rede, resultados esperados, indicadores de desempenho, orçamentos, referências e assim por diante. É muito tópico, não é? Então, não se assuste e nem desanime, a gente vai tentar aqui descomplicar um pouco isso, principalmente, né, levando em conta que o nosso foco, o nosso público-alvo são alunos de pós-graduação e também pós-docs. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, o que as nossas agências de fomento estão recomendando como estrutura de um projeto de pesquisa? Então, se você fizer uma busca aí pelo que a FAPESP, né, a nossa agência de fomento aqui no estado de São Paulo, tem sugerido, você vai perceber que para projetos em iniciação científica, mestrado e doutorado, há uma estrutura, inclusive, bastante enxuta, bastante resumida, né? A FAPESP pede um resumo, introdução e justificativa, objetivos, plano de trabalho, cronograma, material e métodos, se for o caso, né? E forma de análise de resultados. A FAPESP tem uma limitação também de 20 páginas, né? Se for para projetos de pesquisa, para pós-doutoramento e também se aplica para projetos regulares, né, dessa agência de fomento, aí há outros itens, fica um pouco mais complexo, né? Então, a FAPESP pede um resumo, enunciado do problema, resultados esperados, né? Desafios científicos ou tecnológicos e a sua estratégia para superar esses desafios, né? Aí entra, logicamente, toda a parte metodológica e assim por diante, implementação da pesquisa, né? Cronograma de execução, maneiras de disseminação e de avaliação do desempenho, né, durante a implementação do projeto de pesquisa. Outros apoios financeiros, se houver, né, e também bibliografia. Vamos dar uma olhadinha aqui em um modelo proposto por uma outra agência, né, o CNPq, né, bastante importante aqui no nosso país,
E essa é uma chamada específica para um tipo de proposta de pesquisa, né? E nessa chamada, o CNPq, então, sugere que a proposta de pesquisa apresentada tem essas partes, né, essas seções, aí, a identificação de proposta, quais são os dados solicitantes, as instituições que vão participar, as linhas temáticas, informação do proponente, informações sobre membros da equipe, título, objetivos, metodologia, relevância, formação de recursos humanos, né, como que esse projeto de pesquisa vai contribuir para a formação de novos recursos humanos, isso é muito importante, né? Perspectivas de aplicabilidade, quais são as etapas, modelos de gestão, se for um projeto em rede com vários centros de pesquisa, né? Indicadores de acompanhamento e de desempenho, produtos esperados como resultado, né? Nesse caso aqui é uma chamada para uma pesquisa tecnológica, pesquisa aplicada, né? Perspectivas concretas de colaborações internacionais, colaborações e parcerias já estabelecidas que ajudam no projeto, no desenvolvimento da pesquisa, infraestrutura da unidade que é onde vai ser desenvolvido, ou do grupo de pesquisa, onde vai ser desenvolvida a pesquisa, e assim por diante. Então, veja, também é um modelo bastante complexo, mas a recomendação é que, obviamente, se você está escrevendo um projeto de pesquisa para uma aplicação específica de algum edital, de alguma agência de fomento, é bastante salutar, é bastante saudável que você, então, siga as recomendações dos modelos propostos, né? O que a gente vai fazer aqui nesse nosso curso, agora nesses próximos slides, é propor um modelo, uma sequência de itens ou de tópicos um pouco mais simples, né? Lembrando que o nosso público-alvo são alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado e também pós-doutorandos, né? Então, descomplicando um pouco, uma vez que a gente já viu e conheceu os principais modelos sugeridos por agências de fomento do nosso país, né? A gente gostaria, então, de, nesse curso, sugerir uma estrutura bastante completa, eu diria, mas é uma sugestão. Então, eu gostaria de deixar claro que, dependendo da área, pode ser que um item não seja tão importante para a sua área, então que você possa modificar, chamar como outro nome. Então, claro, precisa de adequações para a sua área de pesquisa. Mas eu acho que é um modelo bastante amplo, que pode ser, com pequenas modificações, adaptado a cada uma das nossas áreas de pesquisa, e que vale a pena a gente dar uma olhada. Então, primeiro, né, na capa deve aparecer título, orientador, candidato à bolsa, se for o caso, né, e a afiliação, né? Depois, uma seção de resumo do projeto. Então, as principais características, as principais informações que compõem todo o projeto aparecem no resumo, e a gente vai falar desse item em particular daqui a pouco. Logo em seguida, uma seção chamada Introdução e Justificativa. Lógico, com base no processo de citação e referenciamento. Aqui eu vou trazer, então, eu vou citar, né? Eu preciso embasar todas essas informações, né? Então, entra o processo de citação e referenciamento. E, em algumas áreas, pode ser importante também que apareça aqui a descrição das hipóteses, né? As hipóteses a serem testadas nesse projeto, né? Logo depois, eu sugiro, então, um outro tópico, uma outra seção, onde aparecem a parte teórica dos tópicos de interesse também, com citações. Então, você vai trazer tópicos de interesse para o seu projeto, não é? A parte teórica, digamos assim, ou referencial teórico, algumas áreas gostam de chamar de referencial teórico, né? Que vão dar suporte, que vai fazer com que o avaliador desse projeto se contextualize, né, com um pouco mais de detalhes do que apareceu na introdução, da sua área e da importância desse seu projeto, certo? Claro, logo em seguida vem a parte de objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, um pouco mais detalhados. Aí vem uma seção que pode variar de área para área, né? Mas a seção onde você vai apresentar a metodologia, falar sobre materiais, a parte experimental, como vão ser analisados os resultados e assim por diante. Claro que tem algumas áreas onde essa seção pode sofrer uma grande modificação, né? A parte experimental, por exemplo, não é tão importante para algumas áreas, para alguns tipos de pesquisa, certo? Então, essa seção também está complementada com a parte de metodologia de pesquisa, né? Então, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, mais qualitativa, quantitativa, assim por diante, essa seção vai ser escrita com base no tipo de metodologia que você vai usar. É sempre bom nos nossos projetos de pesquisa trazer resultados esperados ou implicações para a área.
Claro que eu não conheço todos os resultados, ou a forma como vão surgir, como vão aparecer os resultados com a implementação da minha pesquisa, lógico, né? Mas o pesquisador conhece um pouco a área, ele sabe o que ele esperaria, né? Quais as possíveis implicações que aquele projeto traz para a área. Isso é muito importante. Uma seção que não aparece, ou aparece com pouca frequência em modelos sugeridos pelas agências, mas que eu acho que é muito importante, é a seção de adequação candidato ao plano de trabalho, principalmente para pedidos de bolsa, né, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc principalmente. É uma seção curta, um parágrafo é suficiente, mas é aqui onde o candidato mostra sua formação, sua experiência na área e como que isso pode contribuir, pode ajudar bastante para o desenvolvimento do projeto. Então, isso ajuda muito o avaliador, né? O avaliador pode conhecer o orientador ou o supervisor, né? Mas às vezes é mais difícil conhecer ou ter informações sobre o candidato. Se o candidato coloca, então, essa seção, eu acho que ajuda e pode contribuir bastante. Claro, a parte de metas a serem alcançadas, os cronogramas envolvidos, né? Como você separa as etapas aí com o tempo, isso é fundamental, e também bibliografias, referências bibliográficas. Então, novamente, essa é uma sugestão de modelo que eu acho que está relativamente completo. Dependendo da sua área de pesquisa, pode ter variações sem o menor problema, né? Mas eu acho que isso pode servir como um início, um guia para se escrever um bom projeto de pesquisa, né? Como um modelo mais completo, e você, juntamente com o seu orientador ou seu supervisor, lembrando que o projeto de pesquisa, nesses casos, é escrito a 4 mãos, né? Pelo candidato do mestrado, doutorado, ou pós-doc, e também pelo seu orientador ou supervisor, claro, né? Eu acho, então, que com esse modelo você pode ter uma boa estrutura de um projeto de pesquisa, né? 20 a 30 páginas eu acho que é um tamanho ideal. O projeto de pesquisa não pode ser muito longo, né? Principalmente para projeto de pesquisa para mestrado, para pós-graduação ou para pós-doc. Passar de 30 páginas eu acho que pode ser muito complexo para a maioria das áreas. Mas se sua área exige textos maiores, né? Então, são particularidades da sua área. Mas eu diria que por volta de 20 páginas é suficiente, né? Sem dúvida alguma. Bom, voltando aqui então, veja que muitos desses tópicos que a gente apresenta aqui nesse nosso modelo proposto são específicos, né? E que cada área vai ter sua forma de descrever sobre eles. Mas eu gostaria de falar aqui sobre 2 tópicos, resumo e essa seção de introdução e justificativa, que vão permear por praticamente todas as áreas. A gente pode propor um modelo para escrever essas 2 partes. Então, com relação ao resumo, o que a gente sugere é que esse resumo do projeto de pesquisa traga uma contextualização na forma de algumas sentenças, né? Perceba, então, que um resumo tem aí 150, 200 palavras, né? Então, todas essas informações aparecem como algumas sentenças. Algumas sentenças de contextualização, mostrando a grande área, qual a importância, falando dos problemas e limitações da área, né? Os seus objetivos, as metodologias, se for o caso, né? E os resultados esperados, né? E talvez também as implicações para a grande área. Então, claro que talvez você venha de uma área onde não faça sentido falar de implicações, ou metodologias é bastante diferente, então adapte essa proposta de resumo para a sua área, claro, né? Mas eu acho que com isso a gente tem um resumo bastante eficiente. E nessa seção que a gente está chamando de introdução e justificativa, o que eu sugiro é que a gente traga uma coisa bastante rápida, né? Uma seção que não pode ser muito longa, mas que situalize, contextualize, né? E deixe claro para o avaliador desse projeto qual é a sua área, qual é o problema e qual a importância da sua pesquisa para contribuir para a área. Então, sessões que a gente sugere, uma parte de contextualização, onde você fala da grande área, da relevância, seja em pesquisa básica, aplicada e assim por diante, ou tecnológica, né? Uma área onde você coloca as limitações, os problemas, que é o gap, o estado da arte, o que há de mais recente, o que está na fronteira do conhecimento, né? É bom para situar o avaliador e, obviamente, poder terminar com os objetivos, né? Então, nesse projeto de pesquisa, nós vamos tentar minimizar esses gaps, essas limitações, implementando tal coisa, desenvolvendo, pesquisando, analisando. Esses são os objetivos do seu projeto de pesquisa. Essa é uma sessão de introdução e justificativa.
É claro que para um bom conhecedor, para um bom cientista que conheça bem projetos e artigos científicos, a gente nem precisaria chamar essa sessão de introdução e justificativa, né? Uma boa introdução já está implícito que ela traz elementos que vão tentar justificar aquela pesquisa, né? Claro, mas para deixar mais claro, a gente pode chamar de introdução e justificativa. Então, eu acho que esse é um bom modelo para ser aplicado nessa sessão de um bom projeto de pesquisa. Mas veja que uma coisa é muito importante, olha, como já mencionei, o projeto de pesquisa de pós-graduandos e também de pós-docs é feito em parceria do candidato, né, ao programa de mestrado, doutorado ou pós-doc, esse é o orientador, isso é muito importante, ou seu supervisor, certo? Converse também com o seu grupo de pesquisa, né? Então, se for o caso, né, se houver um grupo de pesquisa envolvido, né, converse com cada um deles, né? Isso vai te ajudar a ter ideias, isso vai te ajudar a ver como que o grupo apresenta seus projetos de pesquisa, né? Olhe a estrutura de projetos já apresentados pelo grupo, isso vai te ajudar bastante, né? De novo, no processo de conhecer sua área, de conhecer os problemas importantes a serem resolvidos, a revisão bibliográfica é fundamental. Consulte suas bibliotecárias, consulte seus bibliotecários, aprenda as bases de dados importantes para a sua área de pesquisa e faça a revisão bibliográfica. Conheça a sua área de pesquisa. Isso é fundamental para que você tenha capacidade de escrever, de ter uma grande ideia, né, para escrever bons projetos de pesquisa. Então, lembrando, sempre vale a pena lembrar, começamos esse curso com essa sugestão, né, ou com essa informação, e também gostaria de terminar com essa informação. O mais importante é a ideia. Não há um grande projeto de pesquisa, não há uma grande pesquisa, não há grandes avanços ou resultados se tudo não surgiu de uma grande ideia. Então pense nisso, isso é o mais importante. Com isso nós terminamos, muitíssimo obrigado e boa sorte a todos. Outras informações sobre escrita científica podem ser encontradas aí em nossas páginas. Muitíssimo obrigado e boa sorte.